Nação, não deu para o Mengão. O Flamengo perdeu aí de 3-2 na partida. E nós vamos analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa repercussão da derrota do Flamengo, os erros que o Mengão cometeu na partida. Então vamos aqui, já chega deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim você receberá sempre as notícias do Mengão, tá certo? Vamos pro vídeo, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Do Luiz Castro emendando essa sequência, 12 jogos agora, que não perde o Botafogo, se eu não me engano. 12 jogos com 10 vitórias agora. Exatamente, diante do Flamengo que buscou, mas eficiência mesmo foi de um lado só. Um Flamengo extremamente ofensivo, mas a eficiência esteve ao lado do alvinegro ali, né? Do Botafogo, e a gente já vai ver os golzinhos, enquanto novamente a gente parabeniza pelo momento mágico aí na sua vida e também, claro, para já você contar pra gente como foi este grande clássico e grande vitória botafoguense no Maracanãzinho. Um abração, Bruno. Que satisfação estar com vocês aqui novamente, né? Depois de 20 dias fora, por um motivo muito especial, né? O nascimento do meu primeiro netinho. Um beijo pro Lavi Noah, pra minha filha, a Thalia, e pro papai, o Matais, né? Ele é holandês, né? Então eu tava lá na Holanda. Agora eu cheguei aqui, um beijo pro Zé Elias, um beijo pra Mari também, obrigado aí pelas palavras. Mas, ô Bruno, eu cheguei no Brasil e parece que não mudou muita coisa. Muita gente falou, Zinho, quanta coisa aconteceu, você estava fora. Mas eu vendo o Flamengo jogar, eu não vi muita coisa diferente não do que tinha com o Vitor Pereira. Vi um Botafogo organizado, um time com valores individuais atrás do Flamengo. O Botafogo individualmente tem jogadores abaixo do time do Flamengo, mas um time organizado. Eu vi um time em campo montado pelo Luiz Castro. E do outro lado, eu vi um time com talentos, com grandes jogadores, mas que não se transformou ainda num time. Desde que eu saí e agora que eu volto, tô analisando esse jogo de hoje, que eu cheguei no Brasil. Eu vi um Flamengo de novo confuso. São 3 zagueiros? Não são 3 zagueiros? O Léo Pereira tá de lateral esquerdo, tá de zagueiro, acabou fazendo 2 gols. O Ayrton Lucas não ia jogar, o Gerson sente, aí entra o Ayrton Lucas, mas entra de meia. O cara é o melhor jogador do Flamengo na temporada, jogando de ala, jogando de lateral esquerdo, aí ele ia ficar no banco. Mas quando ele entra para substituir o Gerson, ele entra para jogar de meia, perdido, não é do cara, de costas. Então o Flamengo, que foi um jogaço, de muitas oportunidades para os dois lados, principalmente no segundo tempo, mas muito pelo talento individual do Flamengo. Não foi pelo conjunto, pela organização. Tá longe, eu ainda não enxergo o time. Muita gente falou, o São Paulo chegou, o time melhorou, assim, você vai ver. Não vi. Hoje eu não vi, Bruno. E a gente tá vendo o quê? A tabela do... Essa é uma novidadezinho de quando você volta, pelo menos. E olha aí, ó. O Botafogo com 100% de aproveitamento. Lembrando que ontem o Fluminense perdeu, né? Foi goleado ali pro Fortaleza. E tá aí, ó, Botafogo com 9 pontos em 3 jogos. Aí, por outro lado, vocês enxergam o trabalho mesmo do Luiz Castro, como você destacava, Mari, é isso? Existe um conjunto ali? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Quer dizer, acho não, tenho certeza que é o trabalho do Luiz Castro. Não tem como a gente... não fala sobre isso, aí é outra parte. Com o Flamengo só na 12ª posição, uma vitória e 2 derrotas. Aparecendo o Corinthians o primeiro ali, né? Fora da zona de rebaixamento, início de campeonato. Por que eu falo sobre o Luiz Castro? Porque é um Botafogo que tem conseguido resultados em diferentes competições, né? E aí, por exemplo, na Copa do Brasil ele poupa muitos jogadores. Então ele roda muito o elenco e mesmo assim ele consegue montar uma equipe eficiente. Em vários jogos do Botafogo que a gente assiste, não é um jogo... por exemplo, quando a gente desfruta do jogo do Fernando Diniz, do Fluminense, o Botafogo às vezes muito pragmático. Hoje, por exemplo, quando começa meio desorganizado, começa até os 10, 15 minutos ali, até o gol, por exemplo, de pênalti, ainda tentando se encontrar na partida. Em um determinado momento consegue organizar e aí é muito difícil de superar esse Botafogo. Então acho sim que tem muito do trabalho do Luiz Castro com... jogadores numa fase excelente, como o Tiquinho. Eu acho que o crescimento tem acontecido como equipe. E a equipe passa pelo treinador. O Tiquinho, de fato, é impressionante também esse início, né, de campeonato. E esse início essa sequência que ele vem tendo na temporada, Zé. Bruno, é impressionante a capacidade, como a Mari falou, né? Ele roda os jogadores, mas o Botafogo consegue os resultados.
O Zinho, no primeiro comentário dele, falou assim, olha, eu vejo o Botafogo, não vejo o Botafogo com grandes valores individuais em relação ao Flamengo, mas é um time bem organizado. Se você pega um time organizado, fica muito mais fácil de você substituir as peças. Né? Porque o cara que entra sabe o que tem que se fazer e mantém o mesmo padrão. O time do Botafogo não tem assim... em algumas peças, por exemplo, Tiquinho, sai o Tiquinho, difícil de você substituí-lo. Né? Então as outras peças não, as outras peças são mais ou menos parecidas. Você muda um pouco a característica, mas o desnivelamento, vamos dizer assim, né? A diferença técnica, muitas vezes dos jogadores do Botafogo, ela não existe tanto. Então você não tem, você não sente tanto essa queda de rendimento. Você tem um time uniforme, um time que joga 90 minutos com o mesmo padrão tático. E isso é fundamental para você adquirir as suas referências dentro de campo. E aí quando você encontra dificuldades, você sabe para onde correr. Né? Ou diferentemente do Flamengo, por exemplo. O Flamengo está na fase do experimento do Sampaoli, né? Ele chegou falando, não, nós vamos jogar no 3-2-1-5, 2-5-1-6, né? Ele citou uma série de sistemas de jogo, falando posicional e tal, mas o que nós estamos vendo é o seguinte, coloca todo mundo lá na frente, os jogadores do Flamengo criam determinadas situações pela sua capacidade individual, né? E aí aproveitam alguns lances por conta dessa criatividade, por conta dessa qualidade. Continua exposto, né? O Flamengo continua exposto. Hoje nós vamos falar mais tarde aí com o Simon, mas o Flamengo continua exposto no meio campo e a defesa ficam expostas, você percebe um buraco ali para o time adversário contra-atacar. Então tem algumas coisas que precisam ser consertadas, né? Ainda mais quando você não tem zagueiros que se posicionam bem para justamente fazer a cobertura. Davi Luiz não é jogador de cobertura. Eu, sinceramente, eu fico um pouco decepcionado com o Davi Luiz em questão de... fez a carreira dele, linda carreira, bonita carreira, só que aqui no Flamengo ele não acerta um posicionamento, ele tá sempre correndo para trás, ele tá sempre chegando atrasado, né? E aí é difícil pro Flamengo. Então eu não sei porquê da titularidade do Davi Luiz. Aí nós estamos vendo um lance de um jogador que é experientíssimo, que é o quase Rafael. Complica a vida do Botafogo, quase complica, né, Zé? a vida do Botafogo, porque depois da expulsão, o São Paulo mexeu no time e colocou o Cebolinha para jogar mais aberto ali, né? Bem onde o Rafael tinha sido expulso, aí criou várias oportunidades. Assim, não pode. A gente estava assistindo o jogo juntos, na hora eu falei, lance para expulsão. E aí falei assim, se eu sou o diretor, eu já chamo o Rafael no canto e falo assim, vem cá, 20%, 30% do teu salário fora, porque você pode prejudicar o trabalho de todo mundo dentro do campo. Mas acho que o Luiz Castro já entendeu, né? Acho que o grande segredo o Luiz Castro já entendeu como é o Campeonato Brasileiro. Ele já sabe das características do time dele para jogar o Campeonato Brasileiro. E isso é fundamental para você conseguir bons resultados. Né? A gente vai discutir já também na sequência o Carlos Eugênio Simon, para a gente falar também das questões da arbitragem, tá? A expulsão e o descontrole do Luiz Castro, a expulsão do Rafael, teve um lance também, né, Mário, do próprio Thiago Maia no segundo tempo, né? E para a gente falar mais do Tiquinho também. Ozinho, o futebol carioca hoje, ele tem centroavantes que são badalados. Não preciso nem falar do Pedro e do Gabigol, o Cano, o Pedro Raul e tem o Tiquinho. A fase do Tiquinho é melhor que a dos outros? Não, o Cano também vive uma grande fase, né? O Cano também tá fazendo gol toda hora. O Pedro também encaixou. O Gabigol é de todos que tá... o Pedro Raul perdeu alguns pênaltis, principalmente no Campeonato Carioca, aí baixou um pouco a moral, a torcida pegou um pouquinho no pé. Mas de todos eles, aquele que ainda tá devendo um pouquinho, porque joga numa função diferente também. O Gabigol não é mais o centroavante. Então também tem que dar esse desconto. Mas realmente ele está abaixo em termos de finalização. Hoje mesmo, com a entrada do Everton Ribeiro, a gente está vendo aí os números, né? Você deve falar aí do Tiquinho, que realmente foi o cara do jogo. Acho que ele, junto com o Eduardo, que é muito bom jogador, o meia do Botafogo, criativo, de movimentação. O Tietê fez um bom jogo. É um time muito bem organizado. Eu falei, assim, não é que os valores individuais não são bons jogadores. Sim. Mas não são badalados ou não tem o nome que os jogadores do Flamengo têm. Exatamente. O Luiz Castro, ele olha pro banco, ele não tem o mesmo elenco que o Sampaoli tem. Mas é um time ajustado, né, assim, disciplinado. Deu a bola pro Flamengo no primeiro tempo, no início do jogo, o mando de campo era do Flamengo, a torcida maior do Flamengo. O Flamengo se impõe pela qualidade técnica
E ele teve a humildade de reconhecer isso e deu essa bola pro Flamengo. Mas armado, organizado pros contra-ataques. E quando apareceu, foi eficiente. Então, falando dos atacantes, o Tiquinho vive um grande momento. É o cara decisivo, é o cara da finalização do Botafogo. Volto a repetir, né? Eu gosto muito do Eduardo, acho que faz uma dupla muito boa com ele ali, se entendem, né? Então tem velocidade pelo lado, é um time ajustado. Agora, não tem um elenco para suportar a maratona de tantas competições. Isso o Luiz Castro vai ter que trabalhar. Eu tô pegando até os números, né, e outros, assim, dos últimos 10 jogos, 9 gols. Aí tem um jogo aqui que você fala, caramba, esse jogo o Tiquinho não fez nada contra o Bahia. O contrário, né? Ele participou ali como pivô e abrindo e dando assistência, ou participando das jogadas dos gols, né? O que também é papel dele como centroavante, Mário. Total. Agora, sobre a desorganização, principalmente defensiva do Flamengo, que o Zé falou, nesse lance do gol do Tiquinho, é impressionante a incapacidade de leitura dos jogadores do Flamengo, né? Porque estão todos virados com o corpo, inclusive, para a bola. E o Tiquinho, ele tá simplesmente ali pronto para decidir o que ele faz ao receber o passe, né? Então, assim, obviamente não tirando o mérito do Tiquinho, porque também é mérito do jogador o posicionamento e essa leitura do adversário. Agora o Flamengo tem muita coisa para corrigir quando a gente abre um pouquinho mais, né, a lupa ali e consegue observar erros que não podem. O que eu venho falando já desde o começo do ano, acho que o Zinho participou com a gente, é o primeiro programa, né, que eu estou fazendo com a Mari, prazer estar fazendo um programa com você. Acho que nós já conversamos também eu já conversei com o Zinho em alguns programas, o posicionamento do Gabigol. O Gabigol, ele é um notório, um exímio finalizador. Ele é o cara que tem que jogar próximo à área. Entendeu? Próximo à área. Ele tem que jogar ali para finalizar. O Flamengo tem que criar oportunidades para ele chutar em gol, para ele finalizar. Quando ele sai da área e ele fica muito distante, eu prefiro o Everton Ribeiro no meio do campo. Porque aí o Everton Ribeiro vai criar as jogadas para justamente os atacantes finalizarem. Porque o Everton Ribeiro joga nessa posição, não é o Gabigol. Né? Então eu não sei, o Gabigol precisa sentar com o Sampaoli, ele falou com o Vitor Pereira, né, que ia disputar a posição, precisa sentar com o Sampaoli, ou o Sampaoli sentar com o Gabigol, eu não sei como é que funciona esse dia a dia do Flamengo, até porque o Sampaoli chegou agora, para encontrar um posicionamento melhor para o Gabigol. Para ele poder finalizar, por exemplo, ele perdeu acho que 3 gols. Sim. Né? Um foi com a perna esquerda e 2 com a perna direita. Contra o Inter tinha sido a mesma coisa, aquele lance de cabeça, especialmente. Mas os lances praticamente iguais. Que ele está chegando por de trás, né? E a bola vem pela lateral aqui e ele chega para finalizar, mas normalmente ele está de costas para o gol. Dificilmente ele está de frente para aproveitar o melhor bate dele, que aí ele olha o gol, ele sabe o posicionamento do goleiro, ele sabe tirar do goleiro. Essa qualidade que o Gabigol tem não está sendo aproveitada. Ele está jogando como meia, desculpa, o Zinho sabe. Para jogar como meia, você tem que ter um meia. Até porque hoje o Botafogo, bem arrumado, bem organizado, o Gabigol não é um jogador de driblar, de saltar linhas, de criar, fazer jogadas individuais, 1-2 ou arriscar. Ele é um jogador que toca e sai. Quando você está bem arrumado, e aí eu falo porque eu vou citar Palmeiras que eu sofri tanto com o Palmeiras do Zinho, né, em 93, 94, se você não se posiciona bem, né, pro meia é uma delícia, porque o cara tem espaços para jogar. Agora, quando você se posiciona, o Gabigol nunca vai ter a dificuldade, nunca vai ter a facilidade que tem o Everton Ribeiro de ver as jogadas entre as linhas, porque ele não tem essa formação. E ele vai tocar a bola e vai sair pro defensor, para um zagueiro, eu quero o Gabigol longe, distante da minha área. E foi o que aconteceu no primeiro tempo, Sim, né? E aí você tem que encontrar um posicionamento para ele. Não sai o Gerson? O Gerson não entra jogando? Põe o Everton Ribeiro. Por que o erro? Porque no segundo tempo ele foi obrigado a colocar o Everton Ribeiro. Esse é o erro para mim. Ele não colocou o Everton Ribeiro para começar jogando, mas no segundo tempo a primeira substituição é o Everton Ribeiro para jogar no meio campo. Assim, às vezes é muito difícil de fazer o simples, eu não entendo isso. Façam o simples. Faz o simples. Para que complicar? Para que você queimar uma substituição? Faz o simples, põe o Everton Ribeiro no lugar do Gerson. Então, porque a hora que o Gerson se machuca, eu estava assistindo o jogo com a Mari Pereira, e aí a gente falou assim, vai entrar o Ayrton Lucas. Vamos ver como é que vai ser a formação, e de fato o Ayrton entrou como meia. Aí a Mari me perguntou assim, por que ele não colocou o Everton Ribeiro? Eu falei, não sei, você que encontre uma resposta para isso que eu vou te perguntar no programa. Não é, Zinho? Aí vocês que me expliquem essa aí também. Não, assim, eu quando ele opta pelo Ayrton Lucas,
Eu pensei assim, ele tem a linha de 3, né? Defensores, o Ayrton Lucas vai fazer a ala e de repente ele puxa um pouquinho o Everton Cebolinha, né? Dentro. Um pouquinho para dar o espaço para passagem do Ayrton Lucas. Mas não, a gente vinha em alguns momentos, eu até aqui, né, vou confessar aqui, eu fico batendo papo com os amigos lá do UFC também. E aí eu tava conversando com o Oswaldo Pascoal. Aí o Pascoal, não, Zinho, não tá jogando com 3 zagueiros. Aí eu falei, prestei atenção, no segundo tempo, o Léo Pereira foi um lateral esquerdo mesmo. No primeiro tempo, é por isso que eu te disse, o Flamengo tem os valores individuais, mas continua um time sem uma estrutura. Assim, eu em muitos momentos do jogo me confundi. O Léo Pereira está jogando de lateral esquerdo ou ele está como um terceiro zagueiro? E o Ayrton Lucas, nitidamente, jogou como um meia, fazendo a função mesmo do Gerson. Isso. E muitas vezes ele estava dentro da área, ao lado do Pedro. O cara fica totalmente torto, desconectado. E aí é o que o Zé Elias falou. Por que não faz o simples? Se o destaque do Flamengo, se a gente for buscar um destaque do Flamengo, tirando o Pedro que faz gol, é o Ayrton Lucas jogando de ala. Sendo até decisivo, chegando de frente. Até no time desorganizado do Vitor Pereira, né? Ele mantém o Léo Pereira fazendo um zagueiro barra lateral, mantém o Everton Cebolinha aberto na esquerda e joga com o Ayrton Lucas por dentro, tendo o Everton Ribeiro no banco. O Everton Ribeiro entrou, mudou o jogo, né? Em 2, 3 minutos ele deixou o Gabigol 2 vezes na cara do gol. O Gabigol falou que só o Arrascaeta acha ele, o Everton Ribeiro achou ele 3 vezes. É que ele não botou, não guardou também, né? Não fez a parte dele. Mas aí, Omar, a gente vai ver também os números da partida. Vocês estavam destacando quantos jogadores o Flamengo tinha, né? Por ser um futebol ofensivo, um estilo ofensivo, mas de fato não tinha um meia em campo no primeiro tempo. E assim, e o Gabriel, ele é um jogador de característica de se incomodar. Tá. Talvez não estar ajudando tanto o time. Então, no primeiro tempo, ele foi o cara da organização do Flamengo. Por isso que ele ficou muito distante da área, porque ninguém fazia essa função. Ele saía e tentava buscar mais o jogo, e tentava criar alguma coisa. Quando o Ribeiro entra no segundo tempo, ele libera o Gabriel para se aproximar da área, para entrar na área, para encontrar o passe, para receber o passe. Então, espero que tenha esse questionamento para o Sampaoli na coletiva, porque eu gostaria de entender mesmo. Ele tem trocado o Gerson por Everton Ribeiro na função. Uhum. E por que quando ele perde o Gerson com o Everton no banco, ele escolhe pelo Ayrton Lucas? E na recomposição, muitas vezes, o Ayrton Lucas ficou perdido ali naquele setor de meio de campo. Porque quando ele joga do lado dele, ele recompõe daquele lado defensivo, só que ele já tinha cobertura ali. Então ele ficou meio perdido na hora de recompor nessa transição defensiva. E aí, depois que o Botafogo consegue entrar um pouco mais no jogo, muito por conta do pênalti, aí ficou sem função mesmo. O questionamento é o seguinte: quantas vezes o Ayrton Lucas jogou nessa posição para ser escalado? Ou quantas ele até treinou, né? Quantas vezes ele treinou, quantas vezes ele jogou, sabe? E aí você tem um jogador que foi para uma Copa do Mundo jogando nessa posição, que é por dentro. É um jogador que tem essa característica de ver o campo todo, porque já jogou assim. Né? A origem do Everton Ribeiro é lateral esquerdo, mas ele veio por dentro porque a qualidade que ele tem técnica é fundamental para você jogar em espaços curtos, como o time do Botafogo estava bem organizado. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Às vezes sabe, e dá para falar do Sampaoli, porque o Sampaoli conhece o futebol brasileiro. Até bem pouco tempo atrás, ele estava trabalhando no Atlético Mineiro, ele sabe quem é Everton Ribeiro, ele sabe das qualidades do Everton Ribeiro. Então, assim, não dá para errar também nas coisas básicas, nas coisas simples do jogo. Né? Não precisa inventar, não queira ser o pai do... não, eu sou o pai da criança, eu coloquei o Ayrton Lucas. Tá bom, colocou o Ayrton Lucas e o que ele fez? Né? O que o seu time produziu? O que ajudou? Nada, sendo que você tem o Everton Ribeiro. Tem algumas coisas que eu acho que você tem que fazer o simples. Eu particularmente não vejo o Davi Luiz, vou falar aqui, não vejo o Davi Luiz como titular do Flamengo. Num jogo como esse, você tem que ter cobertura, porque o Botafogo se armou para quê? Para jogar no contra-ataque. Se armou para jogar no contra-ataque, a prioridade, porque entregou a bola para o Flamengo. Demorou uns 15 minutos para se ajeitar, porque o Flamengo, a questão de movimentação dos jogadores ali na frente e tal. Quando o Botafogo se ajeitou, começou a jogar, começou a encontrar os espaços para jogar. O Zinho falou do Eduardo, sensacional. O gol do Tietê,
Ele pega a bola no meio, acho que de 6 ou de 5 jogadores do Flamengo, todo mundo olhando, ele leva na linha de fundo, acha olha assim o Tiquinho, dá só um tapinha assim, o Tiquinho vai só dar um tapa no gol e ninguém olhando. A Mari falou, né, do golzinho. Eu vou aproveitar a experiência, né, do vovozinho, né, porque assim, eu tenho que aproveitar isso aí, né. Me fez sofrer o tempo todo quando eu jogava, mas assim, é coisa de base, Bruno. Quando o cara vai na linha de fundo, você olha a bola, mas você encosta no seu jogador. Você não fica olhando a bola, é base isso aí. Quando você tá no infantil, juvenil, júnior, o treinador fala assim, a bola tá na linha de fundo, olha o teu marcador, põe a mão no teu marcador, sente onde ele tá, né? Para você justamente ver se a bola tá ali, você tá marcando. O time do Flamengo, todo mundo olhando a bola e o Tiquinho se posiciona, dá um passinho pro lado, o Tietê toca, pum, caixa. Mas, Zinho, Maris, sabe o que assim me incomoda? No seguinte sentido, Zinho, o Flamengo ele teve todos esses treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, é claro que eles entendem muito de futebol, que eles têm as ideias deles e que eles são competentes, senão não teriam a carreira que têm. Isso vale para o Paulo Souza, vale para o Vitor Pereira e vale também para o Sampaoli. Mas a gente todo dia reclama aqui que os técnicos têm pouco tempo de trabalho e eles mal conseguem treinar as suas equipes. Por que esses treinadores têm uma tara tão grande em mudar o que dá certo? O coitado do Everton Ribeiro, cara, era algo que era unânime no Flamengo. Você não precisava mexer em nada. Era o Everton Ribeiro na posição dele. Aí vem um, coloca na lateral esquerda, vem o outro, tira do time, vem outro e não sei o quê. Cara, apesar da fase ruim que o Flamengo viveu nesse início de temporada, a gente falava aqui, se tem algo que dá certo no Flamengo é o Ayrton Lucas. Por que mexer se não tem tempo sequer para treinar, Zinho? Qual que é o mistério dessa história? Bom, assim, acho que o Sampaoli é muito competente, né? Um cara que tem um currículo, campeão com a seleção chilena, rodagem na Europa, máximo de respeito, ele está iniciando um trabalho, tem as convicções dele. A que ele escolheu para o jogo de hoje, eu não concordei. E as mexidas que ele tentou fazer, eu também não concordei, né? A gente já falou aqui, principalmente, essa escolha do Ayrton Lucas, jogando uma função que eu nunca vi jogar. Então tá aí, essas foram as informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer aí em coletiva de imprensa do Sampaoli. Não vou conhecer desculpa que ele vai dar depois dessa derrota. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.